tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem aí dentro de casa, né? Muito bem. Hoje, segunda-feira, aula de história, começamos a semana 12. A semana 12, quando a professora fala, é porque essa semana são todas as aulas 12 da apostila, tá? Então, hoje vamos começar aqui falando na aula 12 de história. Então, vocês já sabem, tá com a apostila? Vamos que vamos. Ainda não pegou? Dá um pause e vamos que vamos também. A aula 12 vai falar de como surgiram as moradias, né? Nós estamos falando aí um pouco das ações passadas, né? Da história. Tivemos falando com vocês sobre o desmatamento, né? Na aula passada. Hoje a gente vai falar como que surgiu as moradias, né? Será que o homem do passado vivia como, né? Vocês devem estar falando, nas cavernas, é isso mesmo, né? Antigamente, o homem lá da Pedra Lascada, das cavernas, né? Do tempo do Paleolítico, a gente fala, quando tinha dinossauros, quando tinham aqueles mamutes enormes que a gente só vê em filme, né? É verdade, fazem parte disso da nossa história. E foi a primeira moradia que o homem descobriu, as cavernas. Que ele começou a se abrigar do frio, né, da chuva, aí ele inventou o fogo para se aquecer, né, e foi aí que ele foi aprimorando a moradia dele para surgir hoje em dia as moradias que nós temos. Mas vamos dar uma lida no texto? Então vamos lá. Como surgiram as moradias? Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham morada fixa. Moravam em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da natureza para sobreviver. Quando esses alimentos acabavam, eles mudavam para outro local que tivesse condições de alimentá-los. As cavernas ou grutas são imensos buracos que existem nas rochas, local onde os animais procuravam para se esconder ou se sentir protegidos. Muitas vezes os homens das cavernas tinham de lutar com esses animais para conseguir um espaço. Com a descoberta do fogo, os homens pré-históricos conseguiram uma forma de espantar e afastar os animais, bem como iluminar o seu ambiente. Até que o tempo foi passando, os homens melhoraram suas cavernas, passaram a construir abrigos com outros materiais, pois aprenderam a lidar e aproveitar melhor os recursos da natureza, como as pedras, os ossos, os galhos, as folhas das árvores e as plantas. Mais adiante, esses homens descobriram que, além desses recursos, podiam utilizar o barro para construir seus abrigos e, a partir dessa ideia, o homem moderno pôde construir telhas e tijolos que são utilizados nas nossas casas. Também aprenderam que podiam plantar seus alimentos para não precisar sair dos locais em que estavam vivendo. Descobriram ainda as formas de domesticar os animais que auxiliavam em determinados trabalhos. Assim, deixaram de ser considerados nômades e passaram a ser chamados de sedentários, pois podiam ficar no mesmo lugar. E foi assim que a gente acabou fixando o território, construindo cidades, casas, transformando o ambiente, como nós já vimos nas aulas passadas, né? Transformando essa paisagem, né? Algumas vezes transformando para melhor, outras vezes transformando de forma a desmatar, né? Ou seja, fazendo desmatamento da natureza e prejudicando a natureza, né? A gente tem que descobrir esse equilíbrio, né? Para a gente poder viver bem, como a gente já falou nas outras aulas, mas essa descoberta foi importante porque o homem deixou de ser nômade, o homem passou a dominar técnicas melhores de sobrevivência e estamos aqui hoje sobrevivendo com muito mais técnica e com muito mais conforto do que os homens da pré-história. Muito bem, então vamos lá. Agora vamos realizar as atividades propostas de acordo com o seu entendimento sobre o texto. Então, se for necessário, vocês voltem lá no texto. É sempre importante a gente ler 2 ou 3 vezes o texto, tá bom?
para a gente poder entender direitinho o texto e responder as questões. Número 1. Escreva 3 características que definam a forma de viver dos nômades no período que os historiadores chamam de Paleolítico, Pedra Lascada, que é o período que está falando lá o texto, tá bom? Então, vocês vão lá voltar no texto e vão escrever 3 características aqui. Faça uma rápida pesquisa com o auxílio de um adulto e descubra se atualmente há pessoas que vivem de forma nômade. Escreva alguns detalhes sobre essa forma de vida. Vou dizer para vocês que existem sim, tá bom? Eu dei uma passadinha ali no Google para ver. Existem 2 povos que moram lá na África, do povo africano, que são nômades, tá? Então, vocês vão lá no Google e pergunta lá para o Google se existe ainda algum povo que é nômade, que eles vão trazer o nome desses 2 povos aí, tá bom? Número 3. Você gosta de desafios? Desembaralhe as sílabas e descubra como fica o parágrafo completo. Após a descoberta, reescreva-o de forma correta. Então, aqui vocês vão ler o parágrafo. As sílabas que estão embaralhadas são essas aqui, dessas palavras. Então, é só descobrir, tá fácil, né? Da gente descobrir o que está escrito aqui. E vocês vão escrever aqui corretamente esse trecho do texto, ok? Número 4. Sobre as primeiras formações e estruturas de moradia e modos de vida destes povos conhecidos como nômades, busque em recorte de revistas e jornais figuras e ou ilustrações que retratem essa época, atribuindo características desses locais. Busque detalhes que façam alguma referência a tal atividade dessas pessoas. Roupas, alimentação, caça, viagens, crenças e período histórico citado no texto, né, da Pedra Lascada. Cole no esquema abaixo as imagens que encontrar. Caso tenha dificuldade em encontrar essas imagens, faça você mesmo ilustrações retratando essas características de acordo com o seu entendimento do texto. Então, caso vocês não tenham figuras aí em casa, pode fazer um desenho bem bonito, né? Quem puder imprimir da internet também pode, não tem necessidade de fazer isso, mas quem quiser pode ter essa opção, tá bom? Ou fazer um desenho bem bonito que vai ficar bem colorido também, vai ficar bem interessante, ok? A aula de História 12 acaba por aqui. Para quem assistiu o vídeo até aqui, a professora vai mostrar o site do Google, onde está a pesquisa dos povos nômades. Muito bem! Quem ficou até o fim, ó, esse é o bônus que eu vou dar para vocês. Vocês vão digitar lá no Google, ainda existe povo nômade? Aí ele vai trazer aqui, né, essa série de informações. E vocês vão chegar aqui embaixo, ó, nesse site InfoEscola, onde ele vai falar dos beduínos, povo nômade do deserto. E esse aqui, tuaregues, povo nômade africano, né? Então, vocês vão achar essas duas informações aqui, vocês clicam no site aqui, ele vai estar dando para vocês algumas informações, tá bom? E vocês vão conseguir já ser direcionados aí na pesquisa que ele pediu para vocês fazerem, ok? Beijo para vocês, boa pesquisa, boa atividade, bom tudo para vocês, bom início de semana e até a próxima!